Silvio, você destacou aí a forma como o G. Dias tratou os deputados ao longo aí da sessão de hoje, né? Com deboche, com escárnio, falta de respeito. Pois é, isso parece que foi uma tônica, né? Não foi um único caso. O deputado Nicola fez uma pergunta absolutamente pertinente. E ele está ali depois de meses, ele passou meses para sentar naquela cadeira. Porque há uma blindagem nessa comissão, não é uma comissão formatada para investigar nada, é uma comissão formatada para blindar e esconder. Não à toa tem a maior bancada, a maior composição de maranhenses já vista em qualquer comissão parlamentar de inquérito, são 6. A relatora Elisiane Gama, aliás, só chegou ao Senado por causa do Flávio Dino, olhos e ouvidos do senhor ministro da Justiça, que não foi à CPI até hoje, não foi ouvido até hoje. Então eles tratam o Congresso Nacional com muito deboche, com muito cinismo, com má educação, no caso do senhor G. Dias, mas não acredito que ele está numa posição confortável para esse tipo de decisão, para esse tipo de atitude, porque ele está enrolado até o pescoço. Essas imagens que mostram um general assistindo a sua fortaleza ser atacada e não reage, essas imagens ficarão para sempre eternizadas, porque elas não puderam ser escondidas como misteriosamente sumiram as imagens do Ministério da Justiça. E por fim, Paula, eu queria lembrar também o seguinte, o general G. Dias não é qualquer ex-chefe agora do GSI. Tá? Ele é o guarda-costas preferencial do presidente Lula desde o primeiro mandato. Me lembro, por exemplo, de um depoimento na época do surgimento das imagens da CNN, o Ricardo Costio, que foi secretário de imprensa do Palácio do Planalto, do PT, no primeiro governo, descrevendo a figura do general G. Dias num blog que ele tem no portal UOL. E ele dizia que a relação era muito próxima, a ponto de, ao longo dos anos, o G. Dias ter se tornado um conselheiro do presidente Lula. Principalmente porque o G. Dias tem um hábito, por exemplo, que o Lula não tem, de leitura. Então ele lê os jornais, lê livros, dava conselhos para o presidente, principalmente nos voos internacionais mais longos. Então ele era um homem de confiança, um homem que o Lula, onde estivesse, estava sob os olhos do G. Dias. Ninguém sai assim, entra por uma porta e sai horas depois, talvez 1 hora depois, demitido. Coisa que ele disse que também não foi. Diz que ele entregou o cargo. Será? A gente vai voltar ao vivo com a sessão da CPMI do 8 de janeiro. Agora o senador Eduardo Girão faz perguntas ao ex-GSI Gonçalves Dias. Foi pedido ao Comando Militar do Planalto uma companhia, um pelotão para ficar de prontidão dentro do Planalto e 2 de prontidão lá no CMP. Esses 2 que ficaram de prontidão no CMP foram acionados quando rompeu lá. Perfeito. Quando eu cheguei às 14h40, senador, eu liguei diretamente, talvez aí haja uma confusão. Quando já estavam quebrando tudo. Quando já estava consumado. Mas eu lhe pergunto, quantos homens o senhor tinha de segurança no Palácio do Planalto no dia 8? Ao total, 135. O senhor respondeu um pelotão aqui mais cedo. Não, o senhor tem 49 homens da coordenação geral de segurança de instalações, o senhor tem 46 homens do RCG e mais 38 homens... Estavam todos lá? Quando houve o rompimento do bloqueio lá, estavam todos lá. Mas mais cedo não? Porque o senhor tinha informação desde sexta-feira que o objetivo era destruir fisicamente as instituições. O senhor recebeu 33 alertas da ABIN. Na sexta-feira, 19h40, o senhor já tinha essa informação. Senador, eu não recebi 33 alertas. 33 alertas da BIM, que o Saulo fala, é desde o dia 2 até o dia 8. Eu sei. Se o senhor verificar, são 11 alertas que eu recebi no meu telefone, que foi conversa particular dele comigo. Mas confere que o senhor recebeu às 19h40, o senhor tomou conhecimento no seu celular da ABIN, que o objetivo era destruir o patrimônio público às 19h40 da sexta-feira? Havia possibilidade de risco. E por que o senhor não acionou as outras guardas? Estava acionado. Não estava. Onde é que estava aqui, por exemplo, o regimento da cavalaria de guardas, o esquadrão da cavalaria mecanizado,
Onde é que estava o batalhão que foi desmobilizado horas antes do ataque? O senhor não é o chefe? Por que o senhor não tomou essa atitude? O senhor tem uma coordenadoria que cuida disso. Se o plano é difícil, presidente. Se o plano está acionado, senador, logicamente, o senhor tem ali a possibilidade de uma análise de risco, pedir mais tropa ou não. Senhor presidente, então, para encerrar, fica difícil colocar a culpa sempre nos subordinados. Fica difícil. Inclusive, eu sou um dos signatários desse pedido de prisão à PGR. Vários colegas, eu acho que nós não podemos ter dois pesos e duas medidas. Né? A Polícia Militar do DF, para mim, teve responsabilidade sobre o que aconteceu, mas a omissão do governo Lula foi flagrante e a gente não pode fechar os olhos para isso. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Com a palavra, agora já os não membros, muito embora ainda tenha um membro a falar por último, que trocou a sua vaga, que é o deputado Rodrigo Valadares, mas agora, pela inscrição, é o deputado Marcel Van Hatten, pelo tempo de 3 minutos. Senhor presidente, caros colegas parlamentares, aqui assistimos mais essa reunião da CPMI. Eu confesso que parece que não precisa mais ter comissão parlamentar de inquérito, porque está bastante claro aqui, fora, obviamente, as manifestações mais... até me perdoem a palavra, mas às vezes até teatrais, feitas de parte a parte, me parece estar muito claro que o que aconteceu no dia 8 de janeiro foi algo que beneficiou o governo Lula para impedir que houvesse oposição depois, os moldes daquilo que aconteceu em fevereiro de 1933 na Alemanha nazista, quando botaram fogo no Reichstag e perseguiram depois milhares de opositores ao regime nazista, e ali foi quando Hitler conseguiu manter o poder com mais força. Todo mundo conhece a história, General Dias certamente conhece muito bem essa história. Por isso, General Gonçalves Dias, eu faço essa reflexão aqui porque me parece, pelo que eu estou ouvindo de todos, e tenho esse privilégio de ser um dos últimos a falar, apesar de ser por tão pouco tempo, que Vossa Senhoria está sendo bode expiatório aqui, enquanto outros aí deveriam estar pagando pelos seus pecados ou crimes muito mais do que o senhor. Me refiro, por exemplo, ao Flávio Dino, ministro da Justiça, e Vossa Senhoria já concordou, há pouco inclusive, que ele destruiu provas, ao passo que o senhor não destruiu provas. Em abril, veja bem, abril a CNN teve acesso às imagens do GSI, foi mais de 2 meses depois, esse papo de 15 dias que apaga as coisas, bobagem. A relatora, aliás, que muitas vezes faz perguntas nada a ver, é sobre vacina, é sobre joia, nada a ver com o tema daqui, aqui ela foi bastante incisiva nos questionamentos a Vossa Senhoria. E aí eu pergunto ao senhor, se o senhor não acha que talvez o senhor esteja, apesar de concordar, e graças ao novo o senhor também está sendo investigado agora, concordar que o senhor tem responsabilidade grande nisso, o senhor não acha que perto da responsabilidade dos outros o senhor está sendo injustiçado? Deputado, eu não tenho essa noção, não. O senhor se considera próximo do presidente Lula? General do Lula? Fiquei 8 anos, cumpri a missão que o Exército me deu. Mas o senhor não é próximo dele, não tem amizade com Lula? Eu tenho amizade, mas nunca fui próximo do presidente Lula. O senhor fala há quanto tempo o senhor não fala com Lula? O senhor falou a última vez com o Lula quando? Pergunta fácil. O deputado, obrigado, mas eu não vou responder. Mas gostaria que o senhor respondesse. É importante saber se o senhor é próximo ainda do presidente Lula. Me parece muito grave, senhor presidente. Já calou, não respondeu. Pode ter falado ainda hoje de manhã. E por isso que eu digo que Vossa Senhoria aqui, com certeza, sob o ponto de vista da investigação que está sendo feita, pode estar sendo usado, e na minha opinião está sendo utilizado como bode expiatório. E não se engane, porque nesses momentos todos os demais se safarão. E talvez Vossa Senhoria seja o único a pagar em desproporção perto da responsabilidade da omissão e da ação que outros tiveram ao longo desses últimos meses para, inclusive, encobrir e acabar com as imagens, presidente. Esgotou meu tempo já. Acabar com as imagens do Ministério da Justiça. É um absurdo isso. Não importa, senhor presidente, que estivesse no contrato. Acontece uma invasão na sua casa, presidente.
A primeira coisa que o senhor vai fazer, ou na casa dos vizinhos, é pedir para preservar todas as imagens, guardar. O que, me parece, o ministro Gonçalves Dias fez. Mas Flávio Dino veio aqui e debochou de Vossa Excelência, da comissão e de todos os deputados e senadores, ironizando, dizendo que estava no contrato. Ele sim, Flávio Dino, precisa pagar pelos seus crimes e precisa ir para a cadeia, assim como tantos outros, não aqueles que o senador Randolph fez questão de estragar a vida, colocando na cadeia injustamente e que agora pagam ainda com tornozeleiras de forma injusta pelo não crime que cometeram. Obrigado, senhor presidente. A palavra, o próximo orador inscrito, pelo tempo de 3 minutos, o deputado Abílio Brunini. Então, nós acompanhamos aí ao vivo a sessão da CPMI do 8 de janeiro, a participação do senador Eduardo Girão e também do deputado Marcel Van Hatten. Ana, o que você pode destacar? O senador Girão, ele que é um dos signatários do pedido de prisão encaminhado à PGR do general G. Dias, e também ele que questionou a responsabilidade, né, de G. Dias à frente do GSI, porque durante o depoimento, ao longo de todo o dia, G. Dias tentou jogar a culpa na Polícia Militar do Distrito Federal, né? E também outro ponto que chamou atenção aqui foi essa pergunta do deputado Marcel Van Hatten, quando ele pergunta ao G. Dias se ele é próximo de Lula, e aí ele se recusou a responder essa pergunta. Ficou no ar, né, Ana? Ele vem se recusando a responder várias perguntas durante toda essa sessão, e o senador Girão ele foi num ponto muito importante ali, que é exatamente no dia 7 de janeiro, ele pergunta quantas mensagens o senhor recebeu. E o general G. Dias, né, tenta sair pela tangente e diz as mensagens que o Saulo diz que a ABIN mandou, os 33 alertas, eu não recebi. Só que mais cedo, o senador Marcos Rogério mostra, enquanto a gente estava mostrando as imagens aqui, eu voltei nos slides do senador Marcos Rogério, e no dia 7 de janeiro, mensagens diretas do Saulo Moura da Cunha, ex-diretor da ABIN, diretamente para o general G. Dias, são 7 mensagens no dia 7. 12h45, 15h45, 16h20, 17h15, 18h15, 20h15 e 21h55. E aí, no dia 8, no fatídico 8 de manhã, às 8h56, o general G. Dias responde para o Saulo: vamos ter problemas, ou seja, não adianta, os senadores da oposição e deputados cercaram perfeitamente a cronologia das mensagens que foram recebidas e enviadas para o general G. Dias. E, para finalizar, Paula, o senador Marcos Rogério também fez um questionamento importante, perguntou para o general G. Dias: general, quem pode dar um golpe? Na sua educação militar, quem pode dar um golpe em caso de golpe? Quem assume o poder? E sabe o que ele respondeu, Paula? Ele disse: não vou responder porque isso não faz parte do objeto da sindicância. Ou seja, estão falando, o governo fala de golpe, 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 do dia 8 de janeiro, e quando um senador pergunta quem pode dar um golpe, em caso de golpe, quem assume o poder, o general Dias diz que golpe não faz parte dessa sindicância. Não vai parar em pé, Paula, esse depoimento dele. Vamos seguir aqui com o giro de comentários. Consta, quero te ouvir, mas antes vou só acrescentar uma informação para voltar naquele tema que nós estávamos conversando quando o G. Dias disse que as imagens da CNN que foram veiculadas, que foram vazadas, foram distorcidas. E aí, estava aqui checando e apurando no site da Revista Oeste, vou até pedir para a produção exibir aqui para a gente, tem uma reportagem que foi publicada agorinha há pouco, saiu agora no site. G. Dias, está aí, imagem projetada pela CNN é montagem, porque nessas imagens aí do G. Dias circulando no Palácio do Planalto no dia 8, teve também a história de que um major teria servido água aos manifestantes, isso é fato, a gente consegue verificar nas imagens, era o major José Eduardo Natali, e aí o deputado federal Rubens Pereira Júnior pergunta para o G. Dias se ele serviu água para os manifestantes, e o G. Dias diz o seguinte: não, na realidade aquela imagem que foi projetada pela CNN foi uma montagem, a minha imagem foi gravada
gravada às 16h30 e a imagem do major, possivelmente dando água, foi às 15h58, possivelmente, sendo que a gente vê claramente nas imagens aí o manifestante servindo, o major Natales servindo água aí aos manifestantes dentro do Palácio do Planalto no dia 8. E aí temos inclusive uma nota que a CNN enviou, ela se manifestou em relação ao tema. Vou até ler aqui rapidamente para vocês, abre aspas. A CNN repudia veementemente as insinuações do ex-ministro Gonçalves Dias, feitas nesta quinta-feira em depoimento na CPMI do 8 de janeiro, de que teria distorcido as imagens da invasão ao Palácio do Planalto nos atos criminosos investigados pela comissão. As imagens foram obtidas com exclusividade e a divulgação foi pautada por critérios exclusivamente jornalísticos e de interesse público, deixando clara a sequência cronológica dos fatos e sem nenhum tipo de adjetivação. A CNN é a marca de maior credibilidade de jornalismo profissional no mundo e tem compromisso somente com os fatos. Fecha aspas, está aí então a nota que a CNN emitiu agora no final da tarde desta quinta-feira em relação à manifestação de G. Dias. Diga, Augusto. Paulo, acho que está faltando a imagem da água, né? água. Vou pedir para a produção. Nós estamos repetindo uma cena aí que não inclui isso aí, para deixar claro que não tem nada de montagem, não. Perfeito. É crime mesmo. A gente já vai exibir aqui, enquanto isso, vamos ouvir o Consta. Então, Paula, quando eu disse que sentia cheiro de pizza, né, não é por falta de evidências, até de provas. Pelo contrário, né, com tudo que temos até aqui, já era para esse general Gonçalves Dias estar preso. O Flávio Dino, ministro da Justiça, comunista, está debochando do Congresso. Está debochando, ele está bancando o Joãozinho da piada que diz para a professora que o dever foi engolido pelo cachorro e está achando graça de fazer esse teatro. Então, o Brasil está diante de uma cúpula que tomou o poder e não liga mais para os fatos. Eles tentaram impor uma narrativa com o auxílio de boa parte da imprensa, da velha imprensa, e foram pegos com a boca na botija. Né? Tem lá a marca do batom, tem lá as evidências de que eles foram os omissos e de maneira deliberada e arquitetada, porque eles tinham interesse nesse troço todo. Agora, nada aconteceu até aqui, né? Nada aconteceu. A fala do deputado Marcel Van Hatten é muito adequada, inclusive de chamar atenção para o fato de que o general Gonçalves Dias está sendo ali usado como bode expiatório. A gente sabe disso também, mas ele se reserva o silêncio, né? E o que acontece, né, na prática? Ele diz que não era amigo do Lula, depois diz que mas foi designado pelo Exército para trabalhar 8 anos. Ele é o sombra do Lula. O Lula confiava nele como segurança ali, aliado, mesmo bêbado. Quando saía de festa bêbado, temos imagens, né? Ele chapado no carro atrás, dormindo, bêbado, inconsciente, e quem está ali com cara séria, cumprindo o papel, né? O G. Dias, mais jovem, sem as bolsas de água nos olhos, mas é o G. Dias. Então, veja, tudo isso é um teatro muito mequetrefe. O roteirista é muito chinfrim. Só que a gente sabe disso tudo. E não impediu de inocentes irem para a cadeia, ordem do ministro Alexandre de Moraes de férias lá de Paris, né? Prende logo 1.500 aí. O outro da Polícia Federal querendo festejar que talvez vá para o Guinness. Gente que estava fora do Brasil preso, né? Ex-ministro do governo Bolsonaro. E o G. Dias está aí se recusando a responder coisas pertinentes perguntadas por deputados, como o próprio Nicolas Ferreira, né, chamado de moleque pela esquerda, foi às forjas nas redes sociais. Quem é o moleque aqui? Quem se mostrou moleque? Só que tem um pequeno problema. As travessuras desses moleques comunistas estão impunes. Por quê? Porque eles estão com o poder e com a mídia no bolso, boa parte dela, e com a ajuda suprema, né? Porque divina não tem, mas tem ajuda suprema. Então, isso tudo está impedindo a punição que em qualquer país sério já teria acontecido. Já teria acontecido. E veja, a Ana também pode acrescentar, porque a gente vem do futuro, né? Imagens também foram apagadas naquele fatídico 6 de janeiro do Capitólio. Depois, quando anos mais tarde vieram à tona algumas imagens, ficou claro que não era bem como a narrativa da mídia colocava. Mas, e aí, né? O que aconteceu? Então, se num país como nos Estados Unidos as coisas não estão sendo responsabilizadas como deveriam, né? A gente vai imaginar que no Brasil lulista
no Brasil do Supremo, que, digamos assim, estica em demasia suas prerrogativas constitucionais para perseguir adversários. Nesse país é que vamos ter justiça. Então, está muito claro o que deveria acontecer. Quando eu sou um pouco mais pessimista, ou alguns diriam realistas, é porque eu vejo tudo isso e percebo que não importa, né? Nada acontece, que coisa. Augusto, a produção localizou então o vídeo do Major José Eduardo Natali no dia 8 de janeiro, dentro do Palácio do Planalto, então oferecendo água aos manifestantes. Vamos acompanhar. A gente não tem o áudio, só tem as imagens aí do dia 8, dessas imagens que foram vazadas e exibidas pela CNN em abril. E ali no cantinho a gente verifica algumas garrafas de água, os manifestantes circulando. Mostram claramente Ele vai pegar água agora ali, ó. Isso. É que há um corte ali, mas depois que ele abre aquela porta, ali provavelmente é uma espécie de depósito e ele retira garrafas de água. Ali a gente consegue ver claramente, então, na imagem, no cantinho ali, os manifestantes recebendo água naquela porta ali. Acho importante também, Os dois estavam no mesmo local do crime. Isso. Sim, perfeito. Ele e o subordinado. A mesma gentileza. Eles estão tratando como visitantes os invasores. Tá tudo bem, mas aquilo foi só coincidência, quer dizer, eles são treinados para isso. Enquanto um agia como guia turístico, o outro oferecia água aos visitantes. É só coincidência? Ou o comportamento é padrão? Então é o seguinte, foi editado o quê? Não importa o momento em que um fez isso, o outro fez aquilo. Os dois receberam como visitantes os que eles acusam de invasores. Pronto. São cúmplices. Na melhor das hipóteses para eles, são cúmplices. São cúmplices. Além de covardes aí, mentirosos. Ana, quer comentar? Tem um outro ponto também, Augusto e parceiros. O senador Jorge Seife, no recente 4x4, que o Constantino e eu fizemos, ele informou que nenhuma pessoa que aparece nessas imagens foi presa, tá? Nenhuma pessoa dessas imagens, e daquela imagem quando vem o fotógrafo da Reuters, né, que faz aquela coisa toda, agora você vai ali, chuta a porta, não, peraí. Aí o rapaz que chutou a porta vem e olha a câmera do fotógrafo da Reuters. O senador Jorge Seife disse que ninguém daquelas imagens ali foi preso. Ninguém. Silvio? Não, tem um fato, eu acho que diante de tudo que o Augusto traz, a Ana complementou aqui, que eles nunca imaginaram que essas imagens seriam divulgadas. Eles nunca imaginaram que o Brasil acompanharia essas cenas tão rapidamente, pelo menos. Eles não esperavam que, alguns meses depois do dia 9 de janeiro, o general G. Dias fosse jogado aí ao olho do furacão, junto com outros integrantes do GSI. Essas imagens, elas têm um papel crucial na história do 8 de janeiro, porque a partir delas a CPMI se tornou possível. Até então havia uma blindagem ali tenaz, sistemática, para impedir a instalação da comissão. Mas depois da divulgação, o governo disse: nós agora vamos ter que comprar essa ideia, formar a maioria e fazer um jogo político ali para blindar, continuar escondendo, mas dentro da CPI, porque senão a opinião pública se voltará contra nós. E foi o que aconteceu. Eles também não imaginavam que, por um vacilo, pouco tempo depois, durante o curso da comissão, passariam requerimentos pedindo o plano escudo, e aí ficou provado que não foi montado ou não foi acionado, não sabemos o que é mais grave. Ficou provado depois que a Força Nacional de Segurança deveria patrulhar apenas o Ministério da Justiça, uma guarda pretoriana do ministro Flávio Dino. Agora nós sabemos que as imagens do Ministério da Justiça sumiram. Veja, qualquer vigilante, qualquer porteiro que acompanha aqui o nosso programa, um condomínio, um edifício, que está nos assistindo, sabe que se acontecer um evento de extrema gravidade, se for assaltado o condomínio,
se for assaltada a casa que ele vigia, a rua que ele patrulha, e nós sabemos, temos muitos na nossa audiência que mandam mensagem para a gente, que acompanham a gente todas as tardes, eles vão preservar aquelas imagens. Elas são parte de uma história que precisa ser contada, para que as pessoas que cometeram atos indevidos sejam punidas e para que as pessoas inocentes jamais sejam culpadas por algo que não fizeram. Como o ministro Flávio Dino não é responsável pelas imagens, ele diz: eu não sou o guardião legal, o guardião é uma empresa terceirizada. Veja bem, é o único prédio que não preservou essas imagens. Então, eu vou repetir aqui, desculpe ser repetitivo, o Brasil precisa virar a página do dia 8 de janeiro de uma vez por todas. E neste momento, está cada vez mais claro para cada um dos cidadãos, eleitores de candidato A ou de candidato B, isso pouco importa agora, está cada vez mais claro que se tem alguém que quer impedir que toda a verdade sobre o dia 8 de janeiro seja revelada de uma vez por todas, para a gente enfrentar o futuro, é o governo Lula.